gente, tudo bom? Voltando aqui para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar sobre Game of Thrones para acompanhar os desenhos que estão sendo lançados. Então, bora lá! Para começar, então, esse vídeo eu fiquei na dúvida sobre como que eu ia falar de Game of Thrones, já que com certeza é uma coisa que todo mundo já falou, que tem vídeo sobre os livros, tem vídeo sobre a série, e principalmente agora que tá saindo os episódios de A Casa do Dragão, tá em alta. Então, vou fazer uma mistureba sobre falar sobre os desenhos, talvez um pouco de opinião. Então, vamos nessa. Para começar, sobre os desenhos, esse é o tipo de coleção que não tem como. É muito personagem. Tive que dar uma boa filtrada nos personagens, que são muitos, para escolher, para fazer no mínimo um mês dessa coleção. Que eu não gosto de passar de um mês para não ficar muito pesado, manter muito tempo em uma só coleção, porque começa a ficar enjoativo, só gote. Então eu dei uma boa filtrada nos que eu achava mais interessantes. E fazer essa coleção foi bem interessante, porque a cada coleção que vai passando eu vou arriscando fazer alguma coisa. Uma coisa em relação a testar a forma de desenhar com um traço mais solto, ou arriscar fazer fundos do desenho bem mais elaborados. Eu tento fazer uma coisa que fique inovadora para a coleção. Essa eu escolhi fazer um fundo preto para também ser mais fácil para a coleção toda, já ter o fundo preto, mas cada personagem tem um elemento. Alguns se repetem porque eu pensei e não sai muito da minha lógica, que se esses personagens têm essa questão igual, que é a família Stark sempre ser relacionada ao inverno tá chegando, essa questão do lugar que eles nasceram tá sempre com neve. Aí eu falei, não tem como não, tudo que for relacionado aos Starks tem que ser uma neve no fundo. Aí eu modifico um pouco a neve para cada desenho, mas eu tento fazer uma certa relação com alguma coisa do personagem, ou algum final, ou alguma cena específica que fica marcado o personagem. Por exemplo, eu imagino que seja tranquilo eu dar alguns spoilers, né? Porque Game of Thrones já tá aí há muito tempo. Tem muitos vídeos falando sobre Game of Thrones por um todo, então sinto muito, terá spoilers de mortes de personagens. Por exemplo, eu achei interessante no desenho da Olenna e da Marjorie ter uma coisa relacionada à explosão do septo, que seria o fogo verde. Ali eu falei, não, tem que ter esse fogo verde, pra, tipo assim, ter a ligação do personagem ser o final da Marjorie. O Tyrion, por exemplo, tem a taça de vinho, que ele bebe muito vinho, e também a besta, que ele mata o próprio pai. E consegue fugir de Kingsland. É esse tipo de coisa, entendeu? E deixa eu ver mais. Eu tô adorando muito as personagens femininas, porque eu gosto de ter o meu estilo de desenho, mas eu gosto também de ser muito parecido com a referência, pra ficar bem claro. Mas tem hora que eu falo assim, nossa, eu gosto tanto de fazer cabelo, que não interessa se a lógica, o personagem tá de cabelo curto, médio, eu vou tacar um cabelão. Porque é muito gostoso fazer cabelo grande. É muito satisfatório você ver aquele cabelão que, tipo assim, não existe um cabelo desse, mas é bom fazer um cabelão desse. Então, as personagens femininas tá sendo maravilhoso fazer esses cabelos. A Sansa, o cabelo... Nossa, o cabelo da Marjorie foi tão bom de fazer. O cabelo dela é lindo. E sobre as escolhas, assim, da referência pra fazer os personagens, eu tento fazer uma coisa que seja clara, que é tal personagem, mas por ser, tipo, é uma série, tem vários momentos. Tem que ser um momento específico, ou então uma roupa, uma coisa muito marcante. Um vestimento de uma cena marcante. Então, para alguns personagens é fácil, porque parece que é poucas mudanças que tem. Por exemplo, a Marjorie, a roupa dela é uma roupa
que se repete muito. Muitas flores, muitas rosas, porque é uma questão da casa dela, que o símbolo da casa é as rosas. Então é tranquila. A Olena também é a mesma coisa. Ela tem aquele chapéuzinho que ela nunca muda, talvez questão de cores. Então são personagens fáceis. Mas personagens, por exemplo, o Jon. O dito Jon, o João das Neves. Ele tem vários períodos. Tem o período de rabinho de cavalo, tem o período... Eu gosto mais dele da versão do início da série. Com o cabelo dele mais solto, mais cacheadinho. É interessante ele no final da série, principalmente da questão da cicatriz que ele ganha. Fica mais interessante de desenhar o personagem. Mas num todo, fica mais marcante pra mim o Jon do início da temporada. No início da série, das primeiras temporadas. E não faria de jeito nenhum a Daenerys com ele, porque eu gosto de fazer ou personagem em dois momentos, ou personagens que são ligados um com o outro. Então, tipo assim, não cometeria esse crime de fazer o Jon fazendo par com a Daenerys. Que seja, desculpa a pronúncia, eu acho que é Ygritte. Vamos tentar assim. Vai ser ela, porque aquela ideia de os dois começar um relacionamento e ele amava muito ela e tudo mais do final da temporada, não é só que é um crime por ele matar ela no final, mas assim, foi tão forçado. Se isso acontece no livro, ou vai acontecer no livro, pode ser que eu até goste, mas na série simplesmente eu odiei do início ao fim o relacionamento da Daenerys com o Jon. Então é um crime, principalmente pelo fato que ele mata ela. Mas não dá. Esse vídeo vai ser postado, deixa eu ver a data, agora dia 18. Mas mais pra frente com os personagens, eu já vou dar uma certa explicada por que eu escolhi tais personagens para ficarem juntos. Porque tem a questão de ser engraçado, porque tal personagem matou tal personagem. Então, por isso que eles vão ficar juntos. Porque eu faço algumas postagens de artes. Não sei se foi exatamente no YouTube, talvez seja nas outras redes sociais. Algumas pessoas aparecem para comentar, questionando, tipo, por que você juntou tal fulano com tal fulano nessa arte? Não é só porque, me deu na telha. Tem, de certa forma, um sentido. Então, por exemplo, eu juntar, futuramente vocês talvez vão questionar, tal personagem com tal, é porque tem o que de... É engraçado, que esse personagem vai matar esse. Então, eles vão ficar juntos, porque eu poderia colocar o mesmo personagem fazendo uma roupa de um período e de outro, mas eu acho engraçado só pelo fato de esse personagem matar esse personagem juntos. Então, fiquem juntos. E é isso. E eu vou fazer isso acho que mais de uma vez. Não sei se vocês repararam, mesmo eu fazendo o filtro dos personagens, ainda deu muito personagem. E eu não calculei muito bem. Então, eu tô começando a dar uma acelerada nas postagens, porque eu tento dar um respiro. Tipo, publico o vídeo da produção, um dia sem publicação. Uma publicação com as fotos de referências mais o resultado, mais um dia de respiro pro próximo na mesma ordem. Só que eu fiz um cálculo errado que já começa a passar pro próximo mês. E no próximo mês já tem outras coisas pra postar. E eu falei, ótimo. Eu ainda filtrei, ainda fiz personagem demais. O que eu fiz? Eu comecei a partir da metade do mês tirar um dia de respiro. Então tá sendo agora uma publicação do vídeo da produção, logo no dia seguinte a publicação da foto de referência, o dia de respiro, e assim vai. Caso ainda fique apertado, que eu só tô fazendo um teste, eu ainda vou fazer mais uma retirada de respiro, porque aí vai ser todo dia postagem. Eu não gosto de postar todo dia, porque parece que o algoritmo fica muito sobrecarregado, não sei, simplesmente não manda muito pra vocês. Então, eu dei uma acelerada, mas vai ser só nesse mês, porque no próximo mês já vou voltar a respirar de novo. Aí vai ser dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Não. Então, vamos tentar classificar. Eu gosto de fazer isso. Quando a coleção é maior, ainda melhor ainda, porque aí vamos fazer top 3 dos melhores desenhos. Na minha opinião, eu coloco 3,
Por dois serem por ficarem mais bonitinhos e um porque tem essa questão de juntei os personagens por causa que um mata o outro e eu acho engraçado e principalmente o resultado final ficou legal. Justificativa estranha, mas é isso. Então, na minha opinião, ficou a Marjorie em primeiro lugar, porque ela ficou muito bonita e aquele efeito do fogo verde eu gostei muito. Em segundo lugar, a nossa querida Daenerys, porque é a nossa querida Daenerys. Brincadeira. Eu fiz com tanto carinho, porque ela, sinceramente, gente, uma pergunta, saindo rapidinho assim do assunto. O que vocês acham de eu fazer uma coleção apenas da Daenerys? Porque, sim, é a Daenerys, é a melhor personagem de Game of Thrones, ponto. Porque essa menina, essa personagem, ela tem tanta vestimenta legal, tem tantas fases fodas dela, que eu tô fazendo os desenhos e pensando, nossa, eu ficaria tão feliz de fazer uma coleção só dela. Vocês iam gostar? Respondam aí no comentário se vocês iam gostar de uma coleção só da Daenerys. Porque é muita roupa boa. Muita versão dela boa. Dá pra fazer uma coleção de um mês com ela. Porque é muito bom. Porque na hora de escolher, eu já tenho duas Daenerys desenhadas. Só que eu escolhi a mais recente, que é a mais bem feita que eu tenho dos desenhos no papel mesmo. Aí eu fiz por cima dessa pra fazer a versão... Como é que chama? A versão... Gente, digital. Enfim, vamos voltar lá pra... Aí a Daenerys ficou em segundo lugar. Em terceiro lugar, sinceramente... Eu desgostei um pouquinho da personagem, mas é como falou, como essa personagem mata esse personagem e a cena em si é muito boa. Eu gosto muito da arte da área com o Mindinho. Simplesmente porque eu fazendo, eu só ficava pensando na cena da morte, que é muito boa a cena da morte do Mindinho. É a única coisa que salva a 7ª temporada, na minha opinião. Então, ficou em terceiro lugar, porque ficou tão bom. O Mindinho meu, assim, com aquela carinha dele sorrindo, eu fico assim... Você vai morrer. É isso. Essa é a minha escolha sem noção nenhuma. E deixa eu ver mais alguma coisa interessante pra falar. Eu não sei se vocês já estão percebendo, não só agora com Game of Thrones, mas muitos dos meus desenhos não são atuais. Vocês percebem que eles são feitos em cima de desenhos. E muitas vezes tem qualidades bem duvidosas, porque, dando uma leve explicação, eu comecei esse projeto do Pop Pens há muito tempo. Eu era criança, eu tinha 11, 12 anos. Já teve vários nomes até virar Pop Pens. E nessa época eu só fazia por fazer, vou dizer que lá pros 14, talvez 15, que eu comecei a publicar. Mas essas bases sempre são boas para usar para a nova versão. Então, às vezes eu fico na dúvida se eu faço do zero o personagem de novo ou se eu faço por cima de uma base, mesmo que seja antiga, mesmo que seja duvidosa a qualidade do desenho, dá para tirar alguma coisa daí. A Daenerys, por exemplo, ela tem duas versões, porque a primeira versão que eu fiz, ela é muito antiga e eu não gosto muito realmente do rosto que eu fiz nela, para ter uma base. Apesar que eu geralmente apago o rosto, mas ela em si não condiz muito com a nova versão. Como eu já fiz uma outra, que não é versão digital, ainda assim é uma nova versão, ela é melhor pra fazer em cima, eu escolhi essa pra fazer. Deu pra entender mais ou menos o que eu quis dizer? Enfim. Então, não sei se vocês repararam, que tem muitos desenhos que eu faço por cima de outros desenhos que são esquisitos, mas é porque são literalmente as primeiras versões quando eu era piquititinha e inventava de desenhar nesse formatinho. Até ter a certeza que essa era o meu estilo de arte, tô refazendo agora com qualidade de digital. E é sobre. Deixa eu ver se tem mais uma coisa interessante pra conversar. Eu acho que é só que dá pra conversar agora. Não sei se fazer um vídeo só sobre a minha opinião sobre Game of Thrones vocês teriam interesse, porque já é cheio disso na internet. Não ficaria muito diferente, só que provavelmente eu começaria falando educadamente. No final do vídeo eu já estaria xingando de tudo que é nome, aquele final horroroso. E provavelmente não posso falar certas palavras no YouTube, então talvez não seria muito bom fazer um vídeo desse. Porque irrita.
eu começo a falar dos pontos como uma pessoa normal, que deveria só questionar, e eu fico assim, vendo novamente os erros, eu fico vendo as caras de pau e me estresso. Enfim, comentem o que vocês achem, ou simplesmente mandam um comentário falando, minha filha, some da internet, não tá dando certo esses vídeos horizontais. Sejam sinceros, só comentem. E já já eu apareço aqui de novo, até com um vídeo diferente que eu tô tentando bolar como que eu vou fazer para uma artista que eu gosto muito, mas tem que ver. Vamos lá, a gente vai chegar lá. Enquanto isso, continue vendo os meus vídeos, curtindo. Estou muito feliz que cada vez mais está aparecendo pessoas aqui. Ajudem a, de certa forma, a chegar nos mil inscritos, é assim que fala? Aos 1000 inscritos. O português tá horrível aqui. Porque realmente eu estou tendo a esperança que a gente chega lá. E obrigada a todo mundo que tá curtindo, que tá amando meu trabalho. Isso me deixa muito feliz. E bora lá terminar Game of Thrones e seguir pros próximos.